me rejeita. Eu sei que existem N outras frases que você pode concordar comigo, que talvez você já ouviu, mas essas frases já seriam suficientes para a gente perceber a centralidade do nosso eu no momento de ira. A gente vai caminhar hoje à tarde e eu vou passar quais são os pontos que eu vou trabalhar aqui com vocês, mas eu queria fazer esse início para você pensar um pouquinho. E eu quero agora apresentar para vocês uma imagem que eu procurei na internet e achei, que eu acho que, de uma certa forma, assusta, mas quem me conhece também das minhas palestras, eu costumo assustar um pouquinho, mas assim, vale a pena. Vamos para a próxima. Veja, a próxima. Essa imagem aí, né? Uma mulher irada. E quando a gente pensa nessa mulher irada, e a gente olha, de cara a gente diz, essa mulher está irada, ela está furiosa, não é verdade? E assim, é um aspecto bem assustador. A gente sabe que isso pode sim acontecer na aparência externa de alguém irada, mas muitas das mulheres e homens, pessoas em geral, e nós mesmos costumamos tentar nos controlar, né? Mas de alguma forma a gente exterioriza alguns momentos, algumas coisas na aparência que faz as pessoas concluírem que é a ira. Pode passar. Mas aí, o que eu quero trazer hoje à tarde para você é a alegria de que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Pode passar. Esse está em Salmo 19, versículo alguma coisa, que não dá para ler daqui. Ok. Então, o tema de hoje é a mulher cristã lidando com a ira. Eu quero dizer a você, a gente vai dar uma perspectiva bíblica. Eu sei que você já deve ter visto algumas perspectivas. O ser humano, o homem, né, ele tem dado por Deus, por mandato mesmo cultural, a capacidade de desenvolver conhecimento. Mas o que a gente vai estar trabalhando aqui é realmente a perspectiva bíblica, tá? Ok, pode passar. E aí, pensando nisso, eu pensei e até pedi para algumas pessoas, para PCA, né? Eu chamo PCA. Desculpa, Rebequinha, né? Para ela distribuir 3 passagens bíblicas. Uma delas é essa, Isaías 55, de 8 a 9, onde a gente pode ver que Deus, o Criador, é o Criador incomparável e ele está acima de suas criaturas finitas. Aí talvez você pense assim, mas o que tem a ver com ira, né? Mas por que a Ada está colocando isso? Eu quero colocar porque eu quero seguir com você como que uma viagem para chegar até onde a gente precisa chegar sobre ira, que é lidando com a ira. Primeiro a gente precisa entender o seguinte, que o homem estuda o homem. O homem tem dado por Deus a capacidade de estudar comportamentos, estudar o homem, e isso é válido em suas necessidades, em suas necessidades específicas. Mas acontece que quando a gente lembra do Deus Criador, que ele é incomparável, então a gente começa a perceber que o homem, estudar o homem, é limitado. Mas Deus tem afirmações a respeito do homem. Pode passar. Então eu pensei nesse texto. Lê comigo. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Próximo. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Quando eu penso assim, eu digo, eu acho tão profundo isso, eu não sei você. Tão profundo, faz a gente, é como um carrinho no autorama, ele pulou na caminhada e de repente parece que Deus está colocando o carrinho no autorama de volta e você começa a se posicionar, peraí, eu sou criatura finita e Deus é incomparável. Então, pode passar, palavras que saltam os olhos da gente nesse texto é pensamento, caminhos, céus e terra. Bem, a gente vai trabalhar um pouco esse texto, tá bom? Calma que a gente vai chegar em ira. Mas vamos sedimentar um pouco essa verdade que Deus é o Criador incomparável. Pode passar. E aí eu dividi esse texto, né, por partes. O primeiro, eu estou até enxergando um pouco. Deixa eu ver se com óculos melhora um pouquinho. Rápido.
porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. O que a gente pode já colocar aí próximo? É que são ideias e conceitos opostos, gente. Nossas ideias e nossos conceitos são diferentes de Deus. Aí você diz assim, a gente pensar sobre a gente, não, é o que as pessoas dizem de pessoas. Então, quando o que Deus diz, já de cara é que são opostos. Próximo. A maneira e a direção também são opostas. Próximo. E são incomparáveis, certo? Até a intensidade, né, de extremos, céus e terras, são absolutamente distantes. Próximo. E a gente vê também 2 níveis extremos de prática, quando ele diz assim os meus pensamentos são mais altos do que os meus caminhos são mais altos que o caminho de vocês e os pensamentos também. Então a gente vê 2 extremos de prática e de entendimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente quer pensar sobre ira, a gente costuma esquecer que Deus tem respostas perfeitas, completas. A palavra de Deus, ela é realmente suficiente e faz a gente entender com mais profundidade a verdade. Eu agora quero fazer um comparativo que eu julgo interessante também, dentro desses versículos, esses partidos aí, é o seguinte: como Deus vê o homem, como Deus fala a respeito do homem, o que é que ele afirma sobre o homem? Pode passar. Deus diz que o homem ele é responsável, é assim que está na Escritura, mas o homem diz sobre o homem que ele é vítima. Aí Deus diz que os caminhos, né? Ele diz assim, que o caminho do homem ele precisa renunciar. Lembra quando Jesus foi convidar os discípulos para caminhar com ele? O que ele disse? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. São propostas bem diferentes. Observe. Mas aí a humanidade diz, ame-se. Amar-se cada vez mais, para poder você amar o outro. Vamos lá, próximo. E aí Deus visa a eternidade com relação a céus e terra. E a humanidade visa a terra. Deus tem caminhos de santidade. É isso que Deus quer para o homem. Mas aí o homem diz, seja feliz. Então veja como são diferentes. E por último, a gente vê que os pensamentos são mais altos, porque os pensamentos de Deus é o seguinte, Ada, tudo na sua vida é graça. Mas não é graça só o que é bom, o que é gostoso, mas até perder um irmão no acidente. Deixar sobrinhos, que foi o meu caso, órfãos na adolescência. Isso é graça. Por quê? Porque o Deus que a gente tem, ele realmente é alguém gracioso, que sabe o que é bom para a gente. E ele usa todas as coisas na nossa vida. Quis sedimentar um pouco essa realidade para que a gente pudesse ir caminhando e pensando, puxa, quer saber? Eu preciso lembrar que é incomparável o Deus que a gente tem. A Bíblia é realmente incrível. Vamos para a próxima. Então, agora sedimentando ainda. Quando a gente pensa, o que a Bíblia diz sobre a própria Bíblia? Ela diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e é útil. Muitas vezes a Bíblia da gente, em situações de crise, ela é inútil. Eu vou procurar alguém, vou procurar ajuda, vou ver alguém que é especialista em alguma coisa. A Bíblia é útil. E ainda diz mais. Para quê? Para o ensino, repreensão, correção, para a educação na justiça. Bem, agora eu vou passar para vocês os pontos que a gente vai caminhar hoje à tarde. Então, eu digo, Deus, eu não treino palestra. Eu tenho até um pouco de agonia nisso. Meu marido é professor, ela sabe. E ele disse, você tem que treinar a palestra. Eu digo, não vou treinar, né? A gente vai caminhando, né? Só me preocupo com a hora, viu? Vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai estar trabalhando aqui é a Bíblia é suficiente para entender o mau comportamento. Bem, Ada, não chega na ira. Calma, a gente vai chegar. A ira é um mau comportamento, né? Quando você olha, não, fulano é mal comportado. Ele é irado, ele se irrita fácil, né? Fulana é assim, eu sou assim, né? Então, a gente vai estar trabalhando isso. Próximo. Depois a gente vai ver que a Bíblia, ela faz a gente entender sobre ira e suas causas. Próximo.
A Bíblia diz quão destrutiva é a ira pecaminosa. Bem, entrou aí um termo diferente do de cima, né? Você pode ver que a gente falou sobre a ira e suas causas, e agora a gente está falando sobre ira pecaminosa, que ela é destrutiva. Então, há uma diferença aí. A Bíblia ensina como vencer a ira pecaminosa, e a gente vai estar lidando diariamente com a ira pecaminosa. Por último, esse último aí, eu, na verdade, tirei, porque depois eu percebi que ficaria a mesma coisa e eu esqueci de excluir. Mas vamos trabalhar os quintos, eu estou preocupada com os 40 minutos. Mas vamos lá, próximo. A Bíblia é suficiente para entender o mau comportamento. E aí eu fiz pode passar, um morrozinho, né? Porque o mau comportamento tem muito a ver com isso, né? A gente que lidar com o filho, principalmente. E aí, quando o filho aconteceu, uma vez recebi uma ligação do meu filho da escola dizendo que meu filho deu um murro no colega, né? Então, mau comportamento. Primeira coisa que veio escrito, né? Mas aí a gente vai conversar um pouco. Primeiro, de novo, algumas passagens bíblicas que podem nos ajudar a entender o mau comportamento. Gente, é impressionante como a palavra de Deus é rica demais. Você vê que o sábio Salomão, ele descreve a ira. Olha o que ele diz. Eu achei esse texto interessante. Está em Provérbios, está ali na lâmpadazinha. Tem Provérbios 6, de 12 a 14, diz: perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Presta atenção. Pisca os olhos, arrasta os pés, faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, está sempre planejando o mal e semeando discórdia. Quando a gente pensa assim, eu disse, caramba, a Bíblia até descreve o mau comportamento, né? E eu fiquei até imaginando a pessoa fazendo essas coisas, né? Próximo. Agora vem Jesus. Pense. Jesus, ele afirma a origem, né, do mau comportamento. Ele diz assim, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, falta de juízo. Todos esses males, eles vêm de dentro. E ainda diz mais, contaminam a pessoa. Então, quando a gente vê, caramba, então quer dizer que a Bíblia, ela descreve o mau comportamento e ainda o próprio Jesus diz que vem de dentro do coração. Próximo. E aí a gente pensa assim, bem, e essa questão que a gente viu, né, que Deus olha para o homem e diz, você é responsável. E o homem olha para o homem e diz, você é vítima, né? Mas aí a gente vê, peguei só um versículo que veio na mente, sinceramente, se não foi de livro nenhum, essas coisas que eu estou colocando até então. E eu pensei assim, caramba, lembra do apóstolo Paulo? Ele diz no texto lá de 2 Coríntios 4, de 8 a 9, ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Isso mostra que qualquer circunstância, qualquer realidade, né, a tentativas do outro fazer com você, não tem como ser vítima. Porque a gente sabe quem tem crido. A gente tem um Deus presente e que, apesar dessas dificuldades, a gente não é vítima, né? Vamos continuar, o próximo, mudança. E aí a gente vê o apóstolo Paulo também falando sobre mudança. Olha o que ele diz, não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino do céu. Mas ele não para aí, ele diz, todo esse mau comportamento não herda o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, quando a gente pensa a esperança para aquela pessoa com quem eu convivo, que vive e tem costume de se irar, a esperança para mim, que eu sou essa pessoa que vivo irada, e fazendo muitas vezes pessoas chorarem, sofrerem. Então, hoje à tarde, eu queria que você saísse daqui entendendo, né, o que vem a ser a ira, mas de uma forma diferente, não simplesmente
a nível de conhecimento, mas que isso possa fazer diferença para você, que talvez tenha dificuldades com ira pessoal e tenha dificuldades com ira através de uma outra pessoa na sua vida. Próximo. Segundo ponto, então a gente já falamos sobre mau comportamento. Vamos entrar em ira. Aqui tem bastante coisa, eu vou dar uma pincelada no material que eu estou expondo, senão a gente vai, imagina, olhar todas as referências bíblicas, né? Depois eu falo até da bibliografia. É o seguinte, entendendo a ira biblicamente. Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar, saber, nessas referências que estão à esquerda, é que é uma emoção natural. Nossa capacidade de expressar a ira, ela veio do próprio Deus que criou. Deus se ira, e ele se irou, inclusive com Moisés. Então, quando a gente pensa assim, peraí, aquele texto de Efésios 4, 26, que diz, irai-vos, mas não pequeis, lembra? No versículo 31, mais adiante, aí diz assim, deixe de lado a ira. Aí você, como assim? O que o apóstolo Paulo quer falar em relação a isso? É justamente isso. É que a ira, quando Deus criou o homem e ele soprou na narina do homem a imagem e semelhança de Deus. O Deus que nós cremos e que amamos não é aquele Deus que a gente figura, que a gente desenha, dentro de uma mentalidade humana do que venha a ser bom. Eu quero um Deus que seja amoroso, doce, carinhoso. Esse é o meu Deus. Eu não acredito naquele Deus que é isso, que se ira. Só que, gente, quando a gente vê os atributos de Deus, Deus não é alguém como nós, que muitas vezes somos individualizados nos atributos. Tipo assim, Deus compartilhou parte dos atributos dele com a gente quando ele nos fez imagem e semelhança. E nós temos atributos dele. Mas nós somos assim. Ora eu amo, ora eu sou dura, ora eu sou... Não, Deus quando age, quando ele se ira, ele ama ao mesmo tempo. E essa ira de Deus é uma ira divina. E é esse segundo ponto aí que eu ia só pincelar, olha só. É uma emoção moral, a ira, tá? Biblicamente falando, ela tem 3 tipos de ira. A primeira é a divina, que essa é perfeita, ela tem uma determinação contra o mal, ela é pura. Depois tem a ira que nós temos, como imagem e semelhança de Deus, que é a ira humana justa ou humana pecaminosa. A humana justa é aquela que imita de Deus, que ela tem motivações descentralizadas em você. Certo? Quando você se ira por uma indignação, você diz, caramba, antes de começar alguém estava falando um pouco sobre isso, de realidades do cenário que a gente está vivendo, moral no Brasil e no mundo global, né? Situações de ideologia de gênero, essas coisas, e a gente muitas vezes se ira porque a gente sabe que aquilo é mal, aquilo não é de Deus, mas uma coisa é a gente ter uma ira justa, que é justamente isso, né, que é uma coisa pura, não egoísta, mas que é focada de querer ir contra esse mal. Mas outra coisa é quando a gente começa a querer o mal de quem pratica o errado, né? Às vezes, então, o que coloquei ali no final, né, porque tem a ira pecaminosa, que é a ira egoísta, é aquela ira com motivações nossa, é que é o seguinte, raramente a ira humana é justa, ela pode se tornar, ela sendo justa, ela pode se tornar pecaminosa. Muito importante a gente pensar nisso, porque o nosso natural, quando a gente tem uma indignação justa, uma ira justa, a gente pode correr o risco de sair da ira justa para uma ira pecaminosa, às vezes até nos nossos relacionamentos. Né? Digamos que você tenha um esposo que costume ser irado com as coisas, se irar com as coisas, o que acontece? Você tem uma tendência de, na hora, tá certo, é indignada. Como assim? Você está sendo injusto, mas daqui a pouco você já está com ódio dele, né? Você já está entrando na onda, porque a ira contamina. Então, a gente tem que ter cuidado, e é muito raro a gente ter ira justa constantemente, e de uma forma plena. Ok, aí tem lá, tem ira, são as primeiras emoções. A Bíblia fala de várias emoções, mas ela faz parte das primeiras emoções. Ali eu coloquei exemplos de pessoas com ira pecaminosas e ira justa. Pode passar.
Quando a gente pensa em ira pecaminosa, que agora em diante é o que a gente mais vai falar, inclusive quando o tema é a mulher cristã lidando com a ira, a gente pensa na ira pecaminosa, tá? A gente já falou que existe 3 tipos de ira, mas é a ira pecaminosa. E ela é algo que pode ser alimentado e contagia outros. Muitas vezes é um hábito. Por exemplo, você convive muitos anos da sua vida com alguém que costuma irar-se. Talvez algo que aconteceu na infância, foi educado assim, essa coisa alimentada, treinada para ser uma pessoa irascível. O que acontece? Você termina adquirindo alguma coisa. É isso que eu estou querendo colocar aqui. Tem as referências do lado, tá? Vamos lá. A ira pecaminosa é algo que pode levar os outros a outros pecados. Se você observar na Bíblia, toda vez que cita ira na Bíblia, ela vem acompanhada de outros pecados. E nesse texto, que eu esqueci de pôr a referência, fala que é amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia. Num só versículo. Ele está no meio ali desses pecados, tá? A ira justa e pecaminosa é algo que reflete em todo o nosso ser. Eu falei isso no início, quando coloquei aquelas gotas de lágrimas, sorriso e saliva, né? E realmente o corpo, ele sofre com a emoção. Há pessoas até que adoecem do estômago, não sei se você viu isso, né? Gente que fica com síndrome de intestino irritado, né? Tem médica aqui, pode me ajudar. Mas é interessante a gente ver que a ira pecaminosa, ela é todas as iras, né, tanto pecaminosa como justa, ela traz essas repercussões no corpo. Pode passar. A ira pecaminosa é algo que eu faço, tá? É algo que ou eu me deixo irar, ou deixo a ira de lado. Ou eu dou vazão à ira, ou eu deixo a ira de lado. A gente às vezes pensa que a ira domina a gente, né? Principalmente o cristão. Eu não digo só o cristão, o ser humano, mas sobretudo o cristão, ele não tem como dizer, não, a ira é algo que eu não tenho o menor controle. Isso não existe, tá? E a gente vê os textos ao lado. A ira pecaminosa é o assassinato mental, é a desobediência a Cristo e traz consigo o juízo. A gente vê em 1 João, capítulo 3,15, que eu gosto muito desse texto, que fala que quando a gente diz que odeia o irmão, a gente é tido como assassino. Todas as vezes, é como se a gente tivesse relacionamentos que matasse o outro, ou o outro matasse a gente. Todas as vezes que praticava a ira pecaminosa. A ira pecaminosa é algo destrutivo. E a gente vai ver isso também, acredito que no próximo tópico. A ira pecaminosa, ela é extremamente enganosa. Veja se você se percebe em algumas situações como essa. A gente pensa que a gente tem mania de achar que tem o direito de se irar. A gente acredita que a ira ela vai surtir efeito positivo, né? Porque às vezes a gente também quer dizer que a gente não é covarde. Olha, eu não sou covarde, aí tenho o direito de ficar irado. E às vezes também a gente pensa que vamos perder, vai terminar perdendo o respeito se eu não botar moral. Coisa desse tipo, né? Não tem coisas assim, né? Não, eu tenho que mirar sim, a pessoa precisa me respeitar, ela precisa ver, né, que eu não sou nenhuma boba, né? Então é interessante isso. Próximo. Bem, terceiro tópico é o seguinte: a Bíblia mostra quão destrutiva é a ira pecaminosa. Pode passar. Olha o murrinho aí. A Bíblia revela as causas da ira pecaminosa. Agora a gente vai ver quais são as causas, né, da ira pecaminosa, biblicamente falando, e o que isso quer dizer para a gente. Pode passar. Primeiro, que existe, por uma nomenclatura muito usada, eu consultei 5 livros, né, mas de 3 foi o que mais me detive e não trouxe os 3 porque não cabia na bolsa, ficava apertado, pesado. O outro é bem grosso, mas eles afirmam praticamente isso de nomenclaturas diferentes. A Bíblia revela causas, e são 3. Primordial, e essa daí é o seguinte: primeiro, porque você é pecadora. Muitas vezes a gente esquece que a ira existe por causa do pecado. Né? A gente diz, não, ira é pecado. Sim, mas após a queda,
não é só algumas pessoas que explodem ira, que fazem, acontece, que derrubam coisas, quebram, matam de ira. Essas são as pessoas que praticam ira, que pecam com a ira. Não, nós. E eu vou ousar em dizer, né, no sentido que creio realmente, pode ofender alguém, mas não há ninguém aqui sem ira. Todos nós temos ira pecaminosa, inclusive, até porque depois da queda, da desobediência de Adão e Eva, a independência de Adão e Eva de Deus, a ira pecaminosa foi. E a gente vê isso na Bíblia, gente. Aí você vai começar de Gênesis até Apocalipse, você está recheado de ira, né? E raras são as iras, pessoas com exemplos de ira justa. Raramente. É certo que, como eu disse anteriormente, né, no slide passado, tem pessoas que são treinadas assim. Às vezes você treina seu filho a ser irado, né? Você apresenta a ira constantemente em casa. O que é que vai acontecer com seu filho? Ele vai achar isso algo normal, faz parte da relação, faz parte da comunicação, faz parte da vida dele. E ele, quando casar, ele vai levar isso consigo. Então, o que eu queria hoje à tarde, tenho orado ao Senhor por essa oportunidade com vocês, é que hoje seja um tempo que você não só entenda biblicamente a ira, mas você se perceba nessa realidade, nesse cenário. Porque às vezes a gente está num ambiente assim de estudo, a gente olha, fulano, ciclano. Eu tenho até uma pessoa do meu meio, muito íntima, que ela pegava a Bíblia e quando eu peguei e fui folhear a Bíblia dela, tinha Ada, fulano, ciclano, sabe? Ela lia a palavra e percebia. Eu digo, vem cá, a Bíblia não é só para indicar os outros, né? É para a gente se perceber, né? A ira faz parte de você. É duro isso, mas é. E que se você tem momentos de ira justa, que é aquela ira que imita a de Deus, saiba que é um perigo, a qualquer momento ela pode ser pecaminosa, tá? A próxima causa é a circunstancial, né? Ela se revela e se manifesta. Então, tipo assim, a pessoa não vive 24 horas na ira, mas assim, a TV quebrou, não sei o quê, né? Alguma coisa deu errado, perdeu o avião, o carro quebrou. Então, essas são causas da ira, né, que são circunstanciais. E a gente vê também exemplos bíblicos para isso, está ali, próximo. A ira, a Bíblia revela causas também interiores da ira pecaminosa. E aí é o ponto que eu queria chamar a sua atenção, porque no interior, como a gente falou que Jesus disse que a ira, ela está o quê? O mau comportamento está no coração do homem. Então, quando a gente pensa em algo interior, até estava falando com uma pessoa antes de começar, eu disse, eu costumo querer ir na raiz do problema, porque às vezes a gente trata superficialmente o problema e o que é que acontece? Não resolve. E aí você cisca no mesmo lugar e você vai cavando o quê? Um buraco. Você vai como que se enterrando ali dentro. Então, às vezes, a gente tem que ir para a raiz do problema. E aqui, essa causa de ira pecaminosa interior, é que ela diz assim, que você sai de uma perspectiva teocêntrica, que é Deus no centro, para uma perspectiva antropocêntrica, que é você no centro. Então, a ira tem muito disso. Toda vez que você vir alguém irado, ou você estiver irado, lembre-se, você saiu da perspectiva teocêntrica. Cadê Deus do centro? Saiu. Quem está no centro? Eu. Quem está no centro? O outro. Quando está com ira. E isso é uma causa. Ok, próximo. Mas a gente vê que existem consequências. Aí você diz assim, caramba, além das causas, a gente vai ver hoje as consequências. Vamos ver as consequências, sim. As consequências, elas são pessoais e são interiores. Próximo. Nas consequências pessoais, a gente vê alguns aspectos. A ira pecaminosa, ela traz consequências no nosso próprio corpo, que a gente já viu. Capacidade mental destrutiva, a gente está sempre pensando negativamente, a gente está sempre pensando em destruição, a gente não tem esperança.
comportamentais, a gente só entra em encrenca, repete a ira constantemente. A gente vê também ira e alegria, elas não ocupam o mesmo lugar. Então, nossas atitudes são sempre de uma pessoa insatisfeita, uma pessoa sem alegria, uma pessoa que está sempre encontrando um problema, sempre achando que as coisas não estão certas, que as pessoas sempre estão erradas. A pessoa que se ira, ela costuma arrumar um responsável, mas só que o que aqui a palavra diz? Que o homem é responsável, que nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? E também a gente vê consequências eclesiásticas, a gente destrói a unidade da igreja. Não sei se você... eu sou uma pessoa antiga de igreja também, né? E às vezes a gente vê pessoas que se desviaram porque dentro da igreja, tá certo? Agiu com ira e as pessoas não suportaram a ira da pessoa. Ou então a pessoa saiu porque tinha gente irada dentro da igreja. Coisas desse tipo. Então a ira é prejudicial. A gente vê também questões de desemprego, a gente vê devocional, muito comum isso. Qualquer pecado, certo, gente? Mas a ira também. Não sei se você já esteve com ira, eu já estive várias vezes, né? Eu acho que é natural do homem, eu creio. Mas, assim, é óbvio que o Espírito Santo já diz, opa, não é por aí. Mas a ira, a indignação, até a ira justa, muitas vezes tira você um pouco do norte. É como se você saísse da terra e tivesse, né? Não sei se você já teve essa sensação, né? E aí, o que acontece? A gente vê, ela passou já, né? Mas ok, a ilustração. Não, aí a devocional é que você... extrai pouco da Bíblia, é como se seus olhos estivessem cegos. Você lê a Escritura e não fica. Próximo. A gente vê ilustrações, e aí são vários, né? Que a gente vê que o pecado a ira de Caim trouxe a morte para seu irmão e dor a seus pais. A gente vê Sara, né, afetou o relacionamento dela com a funcionária dela, né, a pessoa que trabalhava para ela. Abraão, que era o marido. Esaú a gente vê, e a gente vai vendo nas ilustrações bíblicas as consequências da ira. Então a Bíblia está cheia de ira, especialmente quando falando do homem ou sobre a história do homem, a vida do homem, dos personagens da Bíblia, a gente vê ira. Daqueles até como Moisés, né, que era alguém assim, muito de Deus, mas a gente vê sempre ira presente na Bíblia. Pode passar. E as consequências interiores? A gente vê o seguinte. Primeira consequência é a nossa relação com Deus. E aí, se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Isso está em Mateus 6,15. E aí a gente vê o quê? Quando a gente tem ira de alguém, está irada com a igreja, está irada com o irmão, está irada no trabalho, está irada com o marido, com o filho, com o ex-marido, com qualquer pessoa. Então o que acontece? Uma sensação que Deus não perdoou, sem confiar no amor de Deus. A Bíblia não fala mais ao coração. E também tem consequências interiores com relação aos outros. As pessoas evitam você, elas atacam você. Há uma má reputação, a ira traz má reputação. Escândalos, né? Explosões e tudo mais. Mas o versículo que eu deixei aqui foi: quem logo se irrita comete loucuras, e aquele que tem más intenções será odiado. Provérbios 14:17. Então a gente vê que é uma consequência. É uma consequência. A ira traz consequência de separação da gente e das pessoas, as pessoas da gente. Essa é a verdade. E você mesmo quer, estou querendo ficar longe dessa pessoa. Há casos de relacionamento de casamento que a mulher, no caso, não aguenta o homem não aguenta a mulher por causa da ira. E eu estava vendo, né, em aconselhamento bíblico, tipo assim, 80% dos casos de separação, de divórcio, é ira. Ira é coisa muito séria. A ira pecaminosa é coisa muito séria. Próxima. Então, a Bíblia ensina como vencer a ira, tá? Pode passar. Eu coloquei aqui, na verdade, isso não é uma coisa assim que eu mesma coloquei, tá? Que diz assim, como vencer a ira. De tudo que eu li, eu pensei, primeiro a gente precisa aceitar a perspectiva bíblica
que a causa principal da ira é que nós somos pecadores. Segundo, saber que o orgulho está por trás disso. Em Provérbios 13:10 diz. Depois, corrigir a mentalidade e entra de Romanos 11:36. Eu quero parar um pouquinho aí. Romanos 11:36 diz o seguinte: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Quando nós estamos iradas, a gente diz, porque por mim, porque para mim, né? São todas as, e por meio de mim são todas as coisas. Isso tem tudo a ver com orgulho. Então a gente precisa corrigir essa mentalidade. A gente precisa perceber que Deus é quem precisa estar no centro da nossa mente e da nossa vida. Próximo. A gente precisa chegar à conclusão que Cristo precisa estar acima. O relacionamento com Cristo precisa estar acima de todos os relacionamentos. Olha, gente, eu tenho 34 anos de casada. Eu digo para você, com toda certeza, eu acho que a maioria de vocês, ou todas, vão concordar comigo. Não existe relacionamento perfeito. Todos se iram, como a gente já viu aqui. É normal, a gente nasceu com a ira, só que a gente tem a ira pecaminosa como uma coisa mais comum na nossa vida. Mas eu digo para você, com toda honestidade, se Cristo não estiver acima do seu relacionamento com seu marido, estiver acima do seu relacionamento com seus filhos, no ambiente de trabalho, relacionamento com os irmãos na igreja, com tudo, isso não vai prestar, vai ter ruptura. Porque a ira, ela precisa ter Deus no centro para que a gente possa ter ira justa, santa. Uma indignação que pode chegar para o outro e dizer assim, olha, o que você está fazendo é errado, isso é grave. Quem caminha comigo, tem algumas mulheres que caminham aqui comigo, devem estar lembrando, né? Vez ou outra a gente precisa realmente chamar a atenção e dizer, olha, não, mas e você fica às vezes até irada mesmo com o pecado da pessoa, não é contra a pessoa, mas com aquilo que a pessoa está fazendo, mas a intenção é justamente uma ira justa, é aquilo assim, olha, está errado, isso é mal, e você precisa, então eu não acredito, quero deixar assim bem, né, claro para todo mundo, eu não acredito em aconselhamento, caminhada cristã, discipulado, relacionamento no sentido geral de crentes, onde não há essa liberdade de chamar a atenção e chamar a pessoa para a verdade da palavra. Isso não quer dizer que não ama a pessoa. Muito pelo contrário. Agora, cuidado, porque às vezes você termina querendo ganhar a discussão com a outra pessoa. E isso não vai abençoar. Você tem que focar no seu objetivo com aquela pessoa. Olha, é isso que eu quero mostrar para você, né? E assim, no meu relacionamento, eu e meu marido, a gente fala muito, a gente conversa muito, e são anos, né? Desde 18 anos que a gente namora e tudo, e é muito proveitoso quando a gente vai caminhando junto com Deus. Eu sei que nem todo mundo está no mesmo momento com o Senhor. A gente gosta muito do livro O Peregrino, quem conhece? E é interessante que na caminhada cristã, não sei se vocês percebem, nem todo mundo está no mesmo momento, né? Mas estão caminhando juntos para a cidade celestial. E o que é importante nessa caminhada? É um ajudar o outro a não se desviar do caminho, a não perder o caminho certo, que a palavra de Deus, que o evangelista, no caso, explica e diz, olha, vá por ali, é por aqui. Então é melhor serem dois. É muito importante a gente estar junto, mas a gente precisa, sim, fazer esses exercícios, ok? E por último, eu acho que eu já não falei, né? Encarar a verdade, que a ira pecaminosa é um sintoma comportamental de um problema do coração. E aí vem egoísmo, orgulho, desejos descontrolados, não é? E eu queria só parar um pouquinho antes de ir aí. Seguinte, quando eu comecei aquelas gotas, lembra que tinha assim, eu me torno irada quando, né? Aí, sou maltratada, me atacam, não fazem o que eu quero, é essa frase. Muitas vezes o irado, a pessoa irada, nós quando estamos, é porque o outro não fez do jeito que a gente queria, porque o outro não está prestando atenção a mim.
Porque, então, a centralidade de você, lembra da inversão de Romanos 11:36? A gente parece dormir e acordar sendo o Deus de Romanos 11:36, gente. Primeiro eu, depois eu, depois eu. Em vez de ser primeiro Deus em tudo, para Ele, por meio dEle, todas as coisas. Pode passar agora. Aprender a andar no Espírito. Gálatas 5. Então, hoje a gente está trabalhando bem a Escritura, que isso é importante, né? Para a gente entender a perspectiva bíblica. Em Gálatas 5, 16-18, diz o seguinte: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Essa é a versão NAA, tá? É a versão mais nova da Bíblia. E, gente, eu, sinceramente, quando eu leio esse texto, eu não sei vocês, eu queria que vocês saíssem daqui. Puxa, a Bíblia é incrível. Porque olha o que ele diz. Digo, porém, o seguinte, e Paulo está falando para crentes. Esse texto é para a gente, que diz assim, né? Vivam no Espírito e jamais satisfarão o desejo da carne. Quer dizer, é uma coisa de que, quando a gente vive no Espírito, a gente tem condições de não satisfazer o desejo que a carne. A carne pede isso, a ira, se irar. Afinal de contas, a pessoa está errada, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, mas a gente consegue. Vamos lá. Aí, o próximo versículo diz: porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, né? Porque são opostos entre si. Então, o que a gente vê aí? Próximo. Os desejos da natureza pecaminosa, elas estão frontalmente contra os desejos do Espírito. Então, é uma luta constante. Essa é a realidade no nosso íntimo, do nosso coração. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Muitas vezes a gente não entende isso, mas é o seguinte: a presença ativa do Espírito de Cristo em nós mostra que não está mais sobre o sistema do velho homem. Então, esse é um ponto muito importante aí, o velho homem e o novo homem. Talvez para você, né, pense, como assim, né? Eu vou viver agora o novo homem e o velho homem já morreu na cruz. Em Gálatas 2:20 diz isso, né? Porque estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho na carne hoje, eu tenho na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. A coisa parece realmente perfeita, porque é perfeita, mas na prática, muitas vezes a gente não acredita que o sistema do velho homem, ele deveria, quando andamos perto do Senhor, andamos buscando a palavra e pondo o joelho em terra para Deus transformar a nossa vida, a gente esquece que a gente não mais tem a lei do velho homem sobre a gente. Próximo. Aprender a andar no Espírito, versículo 22-25 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Próximo. Aí o versículo 22-23, eles falam do fruto do Espírito de Deus em nós e diz, eu coloquei assim, produzindo atributos de um caráter santificado. Então, o fruto do Espírito é esse. Muitas vezes assim, olha, é o seguinte, eu ando no Espírito. Gente, ali está descrevendo o fruto do Espírito. Né? E eu acho que às vezes a gente precisa ler a Bíblia querendo realmente a verdade no íntimo, que Deus revele, que a gente se quede, porque às vezes a gente mesmo anda cego e não quer, porque a gente não quer encarar a realidade do nosso coração. Eu não quero me ver feia, eu não quero me ver como uma pessoa má. E aí vive uma ilusão. Quantos anos você tem? Como vive você? Você costuma viver pensando positivamente a seu respeito ou realisticamente a seu respeito e entregando essa realidade ao Senhor? Né? A ira é uma realidade de todas nós. Só que nós precisamos perceber quando a ira é justa, humana justa, ou a ira é pecaminosa. E ter cuidado quando a ira é justa se transformar em pecaminosa. Então tem que aprender a andar no Espírito. Próximo os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos e vivem, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu coloquei assim, versículo 24 e 25, se somos cristãos, então vivemos no Espírito. Crucificamos, as pessoas crucificaram a carne.
Gálatas 2:20, que eu recitei agora, né? Então, a gente está norteado pelos desejos de Deus. Quando a gente anda no Espírito, o norte são os desejos de Deus. A gente quer viver para os desejos que Deus tem para a gente. Costumo dizer no grupo de mulheres e na vida mesmo com meus filhos, já são adultos, né? Mas é o seguinte, a gente precisa olhar a vida através de Cristo. Cristo e o outro. Eu olhar para meu marido através de Cristo. Eu vejo esperança, gente. Né? Eu peço para ele olhar para mim dessa forma, através de Cristo, para ver esperança. Os relacionamentos, as pessoas, Cristo pode. Cristo pode. Então, a gente precisa ter esse norte, né, das afirmações que Deus diz para a gente. Próximo. Por último, lidando diariamente com a ira pecaminosa. Eu coloquei esse versículozinho, falei pequenininho assim, porque ele é um versículo de brandura, né? Assim, falar, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Mas ele tem muito significado. Se você observar, a mesma mulher, ela já está com outro aspecto. É a mesma mulher, mesmo personagem da... Então, eu percebia isso quando eu andava, morei 11 anos em São Paulo, e eu andava no trânsito longo. E, às vezes, as pessoas buzinavam com raiva porque eu estava demorando, ou então ultrapassava as pessoas, e aí, quando elas igualavam para mim, eu pedia perdão. Gente, vocês não têm ideia como é algo mágico. A palavra branda desvia o furor. E você via, sabe o quê? Eles, não, besteira, tudo bem. Tal, sei o quê. Né? Então, assim, é mágico, por favor, entenda. Estou falando mágico porque a palavra de Deus é capaz. É realmente impressionante. A palavra branda desvia o furor. E a gente, para lidar com a ira diariamente, a gente precisa lembrar, a ira pecaminosa, a gente precisa lembrar desse texto. Agora, a gente vai fazer o seguinte, pensando naquele texto, né, que fala sobre velho homem e novo homem, revestir, né, despojar. Então eu fiz assim, rejeite os velhos hábitos. Mas aí eu lembrei de 1 Timóteo 4:7, que diz assim, mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas, exercite-se pessoalmente na piedade. Então a gente vê que exercite-se é pelo poder do Espírito que a gente vai conseguir, né? E a piedade inclui um controle da ira. Se a gente pudesse fazer um antônimo de piedade ou de ira, seria piedade. Se a gente pudesse nos relacionar, imagina, você sai daqui hoje, você diz assim, eu fui lá, a igreja trouxe uma palavra para mim. Eu me relaciono com pessoas iradas, mas o contrário da ira é a piedade. Né? Aí, ou talvez você saia daqui e diga, eu sou a pessoa mais irada na minha casa. Me iro com tudo. Tenho raiva de tudo. Culpo todo mundo. Mas o contrário da ira é a piedade. Próximo. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso mostra que as nossas faculdades elas são exercitadas no processo da santificação. Tomamos a nossa cruz diariamente, será? Isso é um ponto importante. Às vezes a gente lê a palavra, conhece esse texto, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Muitas vezes a gente acorda, dorme, vive o dia sem fazer assim. A gente precisa exercitar, né, a piedade nesse processo de santificação próximo. E revista-se do novo hábito. Então a gente vai tirar o velho hábito da ira e pecaminosa e agora o novo hábito, que diz assim, quanto à maneira antiga de viver, Efésios 4:22-24, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. Deixar de lado, despisse, que tem no NVI, né? Você põe o padrão errado de lado, né? O cristão, ele busca realizar isso e Deus torna isso realidade. Colossenses 3:9-10. Se deixar renovar no Espírito, versículo 23, renovar e transformar da mente. Aí a gente lembra de Romanos 12:2. Quem lembra? Romanos 12.
Rogo-vos, pois, vamos para né? Que eu sei decorado assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, né? Mas não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. O conformar aí não é se acomodar, é não se conformar, tomar forma. Muitas vezes a gente toma forma do mundo. A gente entra em casa trazendo essa bagagem de pensamentos do mundo, ideologias, realidades. A gente está sem fé que as pessoas mudem, que Deus está no meio desse caos. Que o Deus que a gente tem, Ele nos ama e quer que nossos relacionamentos sejam relacionamentos piedosos. Tem até um texto que diz, né, que no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, se começar em você, sair daqui e dizer assim, quer saber, eu não costumo me irar. Seja honesta diante de Deus. Se isso for verdade, então você vai ser alguém que vai destruir essas fortalezas de ira, em casa, em qualquer lugar. E se você for uma mulher que tem as tendências, tem a prática, tem um costume, foi treinada a ser irascível, você também tem que sair daqui com esse propósito. Deus pode. Deus me fez com essa ira, com ira santa, mas não ira pecaminosa. E assim revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Se revestir, cada pessoa é criada. No Efésios 2:10 diz que, você lembra de 2:10? Pois somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Então, acabou? Para 40 minutos? Massa, já estou terminando. Então, já passou muito. Então, pronto. Perde um hábito. Perde um hábito e adquire um novo. Próximo. Agora, só para esse. Eu só vou concluir aqui, tá? Um exemplo de transformação. Eitada, tem um exemplo de transformação bíblico. Vale a pena, né? Não vamos deixar esse slide passar. O apóstolo João. Ele era filho de trovão. Sabe quem disse isso dele? O próprio Jesus. Ele disse. E aí tornou-se o quê? Conhecido como apóstolo amado. Então, concorda que era alguém que tinha ira muito fácil e se transformou o quê? Foi transformado por Cristo, o apóstolo do amor. João, irmão de Tiago, lembra? Jesus chamou ele de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Então, ele era realmente esse tipo de pessoa. Próximo, aí passou a ser apóstolo do amor. E aí tem os outros versículos que comprovam isso. Então, para aí. Concorda que andar com Cristo pode gerar mudança, transformação? Da ira. Da ira, porque esse é um exemplo típico de ira, né? Teve esse versículo do lado esquerdo aí, o último, diz assim, e João, vendo isto, disseram, né? Tiago e João disse, Senhor, queres que digam que desçam fogo do céu e consuma como Elias também fez? Então, tipo assim, ele chegou na situação e Jesus repreendeu. Se você for pegar esse texto e for continuar, você vai ver que Jesus repreendeu ele. Então, a atitude de pensar sempre algo de ira, de querer realmente vingança e tudo mais. Eu vou parar por aqui, porque o próximo era só uma revisão de pontos. Se você botar, pelo menos eles vão ver a conclusão. Pode passar tudinho. A gente falou de mau comportamento, a gente falou sobre ira, a gente falou sobre ira pecaminosa, suas causas e consequências, como vencer. E, por último, como lidar diariamente com a ira. Então, esse seria o resumo de tudo que a gente falou. Pronto, pode parar. Então, gente, é isso. É um conteúdo denso. Na verdade, eu tinha até algumas outras coisas, mas como o tempo é 40 minutos e eu já passei para 50, já está passando aí, eu preciso parar. Mas eu queria só apresentar 2 livros muito bons, se vocês quiserem depois pegar. Ótimo. Esse livro é ótimo. Na verdade, eu sou muito fã de David Powlison, porque a maneira como ele se comunica com a gente através desse livro é fantástica, né? Tem aqui o Robert, tá? Que é A Ira,
Arrancando o Mal pela Raiz também é muito bom esse livro. Eu li primeiro ele e achei assim muito, muito bom. Mas depois que eu li o Polisson, eu fiquei encantada pela maneira como ele conduz.